Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui alguns exercícios que vai explicar a função do primeiro grau. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. F de x é igual a x mais b, tá? Onde A é chamado de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, certo? E o nosso B é chamado de coeficiente linear, beleza? Coeficiente linear, certo? O A é o que vai da natureza da minha função, certo? Se o A é positivo, tá? Então, como a função do primeiro grau ela é uma função da reta, então, seja toda vez quando o meu A for positivo, ou seja, o meu coeficiente angular ele for positivo, minha reta ela vai ser crescente. Se caso meu A for negativo, nesse caso a minha reta ela vai ser decrescente, beleza? Então, nesse caso, vamos atribuir valores para o meu valor de x e vamos atribuir nosso valor para o nosso valor de y. Lembrando que o nosso f de x, tá? F de x é igual a 2x menos 1, também ele pode ser escrito como y é igual a 2x menos 1, tranquilo? Então a gente vai jogar aqui valores para o nosso valor de... O f de x é a mesma coisa que y, a gente vai jogar valor para x para a gente encontrar o valor de y, tá? Então vamos colocar aqui uma velha tabela que é conhecida, né? Vamos colocar aqui essa tabela aqui, x em relação a y, tá? Qualquer valor de x que eu fornecer, vou achar o valor de y, tranquilo? Geralmente os valores a gente vai trabalhar com três valores, são os valores mais usados, né? Que é o 0, o 1 e o 2. Então, qualquer valor que eu colocar no valor de x, eu vou obter o valor de y, tranquilo? Então, geralmente a gente chama isso daqui de o domínio, né? Domínio da nossa função, tá? E o valor que o y vai ser criado aqui vai ser a nossa imagem da nossa função, tranquilo? Então vamos lá jogar aqui os valores. Para x igual a 0, vamos achar o valor para a nossa primeira condição. Então olha lá. Então y vai ser igual a 2 vezes a função. O x, nesse caso, que a gente colocou aqui, vai ser 0. Então fica 0 menos 1, tranquilo? Então aqui vai zerar. Então vai sobrar somente o nosso menos 1, tranquilo? Então, ou seja, nessa condição a gente já colocou aqui, ó, para x igual a 0, nossa função, nosso y é igual a menos 1, beleza? Vamos agora para a nossa segunda condição, tá? Para x igual a 1, vamos achar o nosso valor de y, tá? Então, y, novamente a nossa função, que é 2x menos 1, então y vai ser igual a 2 vezes o nosso x. Para essa condição, x vale 1. Então, substituindo aqui, vai ficar menos 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1, isso aqui vai dar 1 positivo, tá? Então, quando meu x for 1, meu y também vai ser 1, tá? Vamos jogar aqui agora na nossa última condição, né? Então, olha lá. Y é igual a 2x menos 1. Nessa condição agora, o x vai ser igual a 2. Vamos ver quanto vai valer o nosso valor de y. Então, o nosso y vai ser 2 vezes o x, que é 2, menos 1. Tá? Então, olha lá. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 1 vai dar 3. Então, ou seja, o nosso y aqui vale 3. Beleza? 3 positivo. Então, ou seja, agora a gente vai colocar isso dentro do gráfico, no plano cartesiano. Então, vamos lá. Então, colocando aqui os nossos pares, nossos pontos, que geralmente a gente coloca cada ponto que a gente vai formar aqui dentro do nosso gráfico, depois a gente vai unir os pontos que a gente vai formar. Ou seja, o x, nesse caso, está aqui na minha horizontal e eu tenho o y, que é, no caso, na minha vertical. Tá? Então, o x aqui nessa condição, ele falou que é 0. Ou seja, vou ter um ponto mais aqui embaixo, que nesse caso será o nosso menos 1, tá? Nosso menos 1, nosso primeiro ponto, tá? Nosso segundo ponto, ou seja, quando meu x for 1, mais ou menos aqui, tá? O nosso y na minha vertical vai ser 1, tá? Então, quando a gente for fazer aqui, ó,
tracejando aqui, a gente tem essa condição aqui, ó, ou seja, quando meu x é 1, meu y vale 1, tá? Quando meu x for 2, tá? Meu y vai ser 3, mais ou menos aqui assim, tá? Quando meu x for 1, quando meu x for 2, meu y é igual a 3. Então, a condição é o seguinte, né? Toda vez que você tiver dois pontos, você vai unir esses dois pontos através de uma reta, tá? Então, mais ou menos aqui assim. Mais ou menos isso, né? Uma reta. O A aqui, se você separar, vale 2. E o B vale menos 1. Ou seja, meu coeficiente angular vale 2. Lembra que o 2, ele é maior do que 0. A característica agora há pouco a gente colocou aqui, quando o nosso gráfico, quando A ele for maior do que 0, a minha reta vai ser crescente, tá? Se nosso A ele for menor do que 0, a minha reta ela vai ser decrescente, beleza? Aqui mais ou menos só para a gente dizer que isso aqui é quase uma reta, mas pela definição, função do primeiro grau é uma função da reta, tranquilo? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, colocamos aqui uma função de física, né, que também é trabalhada nas funções orais, diz o seguinte, ó, segunda questão, o corpo se movimenta em velocidade constante, de acordo com a fórmula matemática. Então, está aqui a fórmula lá do MRU, né, velocidade constante, em que S indica a posição do corpo em metros e o tempo em segundos, tá? Construa o gráfico em função do tempo. Então, repara que a condição também vai ser a mesma. Vamos construir o gráfico aqui, né, tá? Aqui o tempo ele vai ficar na minha horizontal e o S vai ficar na minha vertical. Vamos colocar aqui valores, vamos atribuir valores. Para as condições a gente vai trabalhar apenas com dois valores, ou seja, dentro da nossa função, ó, o S ele vai ser o nosso Y, tranquilo? E o T vai ser o nosso X, tá? Então vamos colocar aqui novamente valores, ó. Vamos colocar aqui apenas esses dois valores, tá? Então, ou seja, para a gente construir rapidamente esse gráfico. Então, vou colocar assim, ó, S é igual a 2 vezes o tempo. Nesse caso, o tempo é 0. Então, vai ficar 0 menos 3. Então, S vai ser igual. Aqui 0, aí sobra somente menos 3. Ou seja, quando meu tempo for 0, e nesse caso, o meu espaço, nesse caso, vai ser 3. Beleza? Então, novamente aqui, ó, S é igual a 2 vezes o T menos 3. Agora, novamente, ó, onde tiver o nosso tempo, nesse caso aqui, como fosse o X, a gente vai substituir aqui no lugar aqui, né? No lugar do tempo. Então, vai ficar S é igual a 2 vezes o tempo, nesse caso que é 1, menos 3. Então, S vai ser igual. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 repete menos 3, subtraindo a adição do maior. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai dar menos 1, nesse caso, metros. Tá? Aqui, metros, de acordo com a definição física. Né? Então, ou seja, quando o meu tempo for 1, nesse caso, o meu outro par ordenado que a gente vai formar vai ser o nosso menos 1. Tá? Menos 1. Então, vamos colocar isso no gráfico, né? No plano cartesiano. Então, aqui é o eixo das origens, né? Que é o zerinho. Aqui o tempo é 0, aqui é menos 3, mas aqui embaixo, né? Menos 3. E aqui, ó, os pares ordenados que a gente vai formar. 1 é o menos 1. Nesse caso aqui um pouquinho mais em cima, né? Menos 1. E o meu x vai ser 1. Mais ou menos aqui, assim, ó. Então, quando a gente for formar aqui, né? Esses pares ordenados, a gente tem mais ou menos essa característica aqui. Nesse ponto significa que foi a relação desses dois pontos aqui. Então, ou seja, colocamos uma reta aqui tracejando, né? Unindo esses pontos, né? Aqui nesse caso, nosso tempo aqui é 1, beleza? Então, nosso tempo aqui é 1, tá? E o nosso x, o nosso espaço, nesse caso, é menos 3, tranquilo? Então, repara que a gente resolveu aqui, né, essa questão. Logo mais a gente vai mostrar para você que toda vez quando essa reta toca aqui, nesse caso aqui a minha reta horizontal, a gente consegue determinar essa raiz da nossa equação, tá? Também chamado raiz da nossa função, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, olha lá, terceira questão. Obtenha o zero da função f de x igual a 2x menos 6.
Toda vez que ele pede para você, ou quando ele pede o zero da tua função, o que você vai fazer? Você vai pegar essa função, vai igualar a zero. Nossa função, só lembrando que é o nosso 2x menos 6 nessa condição. Então vai ficar assim, ó, 2x menos 6, isso é igual a zero, tá? Então nesse caso a gente vai jogar lá o menos 6 para o outro lado, o negativo vai passar positivo, então vai ficar, ó, 2x é igual a 6, 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 6 dividido por 2, logo o meu x vai ser igual a 3, tá? Então vai ser igual a 3. Vamos para a interpretação da questão. O A é positivo, nesse caso o A é maior do que zero, então minha reta vai ser crescente, tá? Vai passar justamente no menos 6, ou seja, mais embaixo, então vai ser mais ou menos assim, ó, o teu gráfico, se você fosse colocar. Então aqui seria o nosso f de x, ou seja, a mesma coisa que y, e aqui vai ser o nosso x, tá? Repara que ele passa no menos 6, por onde sempre o coeficiente linear, por onde vai passar a tua reta, tá? Então nesse caso aqui mais embaixo, e nesse caso aqui, ó, se você tracejar, tá aqui a nossa reta, nesse ponto aqui, ó, que é justamente a o zero da nossa função, que nesse caso foi igual a 3, tá bom? Então, ou seja, a reta crescente realmente funcional, e ele passa a nossa reta no menos 6, tocando justamente na raiz da tua função, que é igual a 3, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, questão 4, ó. Questão 4, ele pede pra gente criar uma situação que é muito cobrada aí, geralmente em vestibulares, cobrada em concurso público, para você montar a função agora, né? Então ele coloca assim, ó, um marreteiro compra diariamente objetos por R$3 e os revende por R$5, gastando R$100 com transporte. Se X, olha lá, então se X é a quantidade vendida e o Y é o nosso lucro, né, do nosso marreteiro, então escreva a lei que determina este lucro. Então, ou seja, nesse caso a gente vai montar uma função de acordo com o nosso enunciado. Então ele diz o seguinte, ó, ele compra, então nesse caso ele compra por R$3, tá? E ele vai revender por 5. Então, lógico, na condição geral, ele vai ter lucro, né? Então, se ele compra 3 e revende a 5, então nesse caso, esse lucro aqui ele vai ser de R$2, tá? R$2 de acordo com a nossa condição. Aí, ó, ele gasta. Geralmente na matemática, quando você tem essa questão, o que é gastar é sinal negativo, tá? Imagina que ele falou na nossa condição, se x é a quantidade vendida, né? Ou seja, de acordo com o que ele vai vendendo, ele vai tendo seu lucro, né? Compra por 3 e revende por 5, ou seja, a cada situação que ele vai vender, ele vai ter um lucro de R$2. Então, se você montar um lucro, né? Então vai ficar assim, ó, lucro em relação à condição, né, descrita de acordo com o nosso enunciado, vai ficar revenda e associado ao que ele compra, então ele vai ter um lucro de R$2, tá? E ele falou que X é a quantidade vendida, então, ou seja, a gente vai colocar isso aqui, um X aqui, né, só para demonstrar que a cada peça que ele vende, ele vai ter que ter justamente um lucro de R$2. E fora o que ele vendeu, perdão, fora o que ele gastou, que será no caso nossos R$100. Tá? Então tá aqui a nossa quarta questão, né? Questão direta, só para uma questão de interpretação. E geralmente as leis, né, de funções, às vezes você tem que escrever uma função de acordo com o nosso enunciado, tá bom? Quinta questão, coloca assim, o motoboy cobra uma taxa mínima de atendimento de seus clientes para entrega de documentos e encomendas. Esta taxa é de R$10, né? R$10. Aí além disto, ele cobra mais 0,30 centavos por quilômetro rodado, até o destino final. A igualdade que expressa o valor, né, no caso, o valor de venda do serviço em função da distância em quilômetros a ser percorrido ou seja... Isso aqui é o valor associado à distância que ele cobra, né? Então, esse valor associado à distância, justamente é que a gente vai montar novamente uma condição para a gente interpretar a questão. Então é para que ele cobra uma taxa. Essa taxa ela já é fixa já. Então não adianta você vai fazer uma cobrança. Se você for fazer um pedido, 1, 2, 3. Se você for fazer um pedido, tá sacanagem. Avião passando uma hora dessa.
Então ele está colocando aqui pra gente, né? Ele cobra, de acordo com as suas corridas, ele cobra R$10, tá? É um valor fixo, né? E a cada quilômetro que ele vai percorrendo, ele descreve justamente a cada situação unitária da quilometragem, ele cobra 30 centavos por quilômetro rodado, ou seja, isso é o valor unitário. 0,3, que é justamente a distância que ele vai correr, né? Associado à taxa que ele vai cobrar, essa taxa fixa, que ela não varia, tá? Então a alternativa correta é a nossa letra C, tá? Nossa letra C. Tá bom, galera? Então isso aqui foi uma aula rápida de função do primeiro grau. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima.